Na batedeira eu coloco os ovos, o açúcar, a margarina ou manteiga, meio pacotinho de fermento seco ou 5 gramas e também pode ser o fermento fresco. Vou acrescentar o leite e vou deixar batendo por 1 minuto. Esse processo ele pode ser feito no liquidificador ou à mão mesmo, que dá super certo. Acrescento uma colherzinha de café de sal e vou deixar bater aqui por 1 minuto. Prontinho, depois de 1 minuto eu transferi o líquido para essa bacia. E para ficar mais fácil, assim quando eu for começar a misturar a farinha de trigo. Esses pedacinhos que ficaram assim é a manteiga. Quando eu começar a agregar a farinha de trigo, vai dar super certo. Então, estou começando aqui com 2 xícaras de farinha de trigo. Então, é só colocar a farinha de trigo e vou misturando. Vou misturar aqui inicialmente com um fouet. Eu acho que é melhor para dissolver a farinha de trigo. Mas, se você preferir, você pode mexer mesmo com a colher. Então, aqui ficou, olha, lisinho, bem homogêneo. E agora eu vou acrescentando a farinha de trigo aos poucos. No final, eu vou deixar a quantidade certinha que eu utilizei de farinha de trigo. Vou trocar o fouet por uma colher. A massa agora já está pesada e fica mais difícil para mexer com o fouet. Estou na última xícara de farinha de trigo. Estou utilizando 4 xícaras. Agora eu vou colocar a metade da última xícara, vou mexer e logo em seguida vou acrescentar a outra metade e continuar mexendo. Vou mexer aproximadamente 3 minutos essa massa, tá, pessoal? É uma massa que não precisa sovar, mas é super necessário que você dá uma mexida, muito bem mexida, por uns 3 minutinhos. Esqueci de falar lá no início do vídeo e colocar a essência de panetone, tá? Aí eu vou colocar agora nesse momento, mas não tem problema nenhum, tá? Funciona super bem. Então, vou aqui misturar por uns 3 minutos e eu já volto com vocês. Prontinho, depois de 3 minutos misturando muito bem essa massa, chegou no ponto ideal. Olha que textura, é uma massa que não fica tão mole, mas também não fica tão dura. É essa textura aqui que é a textura necessária para o panetone, para que fique um panetone macio e fica fofinho, tá? Olha a textura. Agora eu vou deixar essa massa dobrar de volume. Vou tampá-la e vou reservá-la. Depois de 40 minutos, olha como a massa ficou, pessoal. É uma massa que ela prega um pouquinho na mão, mas não fica muito grudenta. Olha como ficou. Agora eu passei um pouco de óleo na colher e vou dividir essa massa para que eu possa utilizar uma parte. Eu vou utilizar chocolate e a outra frutas cristalizadas. Então eu vou colocar uma parte aqui. Não vou utilizar gotas de chocolates forneáveis. Eu vou usar chocolate em barra mesmo. Mas se você preferir, pode usar a gota em chocolate, tá? Aquela gota de chocolate forneável. Mas com esse chocolate em barra, fica assim maravilhoso. O sabor fica perfeito, tá, pessoal? Eu gosto muito de fazer com esse chocolate. Então, é só misturar muito bem até que agregue todo o chocolate na massa. Agora, na outra parte, vou acrescentar uva passas com as frutas cristalizadas.
Essas já estão hidratadas. Eu tenho um vídeo aqui no canal, se você não souber como hidratar, ensinando a hidratar a fruta cristalizada com a uva passas, que fica perfeito. Então, coloquei aqui uma colherzinha de farinha de trigo, para que as frutas possam se incorporar melhor na massa. Mas é somente um pouquinho de farinha de trigo, tá, pessoal? Então, vou acrescentar aqui e vou misturar muito bem, até que as frutas cristalizadas com a uva passa, ela se incorpore totalmente junto à massa. Com tudo já bem misturado, agora eu vou transferir a massa para as forminhas. As que eu vou utilizar são essas de 100 gramas. Então, com o auxílio de 2 colheres, eu vou pegar a massa e vou transferir para as formas. Então, eu untei 2 colheres com óleo, assim vai facilitar quando for pegar a massa, ela não ficar grudando na colher, tá? Então, assim fica super fácil de transferir. Então, vou colocar aproximadamente 2 colheres cheias em cada forminha. Aí é só ajeitar por cima para que a forma fique toda preenchida e dar uma alisadinha de leve para que o panetone fique retinho. Vou terminar de preencher as outras forminhas que faltam, vou deixar crescer. Assim que dobrar de volume, eu vou mostrar para vocês que não deve crescer muito também para não derramar, tá? Mas eu vou deixar aqui descansando até que dobre de volume e já eu volto com vocês. E depois de 30 minutos, eles cresceram e ficaram assim. Em cima do chocotone, eu coloquei pedacinhos de chocolate. Em cima dos panetones, coloquei frutas cristalizadas. Tô colocando um pouquinho de manteiga em cima de cada um deles. E não pode deixar crescer até chegar no topo, porque quando colocar no forno, ele ainda vai crescer um pouco mais. Meu forno já está pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 20 minutos. Então, vou levar para assar e já eu volto com vocês. Depois de 25 minutos, todos já ficaram bem assados. E como saber o ponto certo para retirar do forno? Assim que tiver dourado por cima, é porque já está bem assado. Então, coloquei todo sobre essa grade para que possa esfriar por completo. Se você não tiver uma grade assim, você pode colocar para esfriar em cima da grade do fogão. Então, eu vou deixar aqui esfriando totalmente para que eu possa partir e mostrar para vocês como que ficou o resultado por dentro. E depois de totalmente frio, vou mostrar aqui por dentro para vocês como ficou o chocotone. Olha que delícia, olha o chocolate. Gente, esse chocotone ele é perfeito, uma massa macia. Ele ficou fofinho e ficou com um sabor perfeito. Muito gostoso mesmo e é uma receita prática e fácil de fazer. Agora eu vou mostrar aqui para vocês como ficou o panetone com frutas cristalizadas. Também ficou perfeito, maravilhoso esse panetone. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Também como uma forma, uma sugestão de venda, vou mostrar para vocês a ideia de colocar os chocotones, os panetones em saquinhos de celofane, amarrar com uma fitinha que fica uma graça. Você pode vender ou presentear.
Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!